estudos mostram que ao longo do envelhecimento, a nossa linguagem, a nossa comunicação e esse acesso ele pode ir deteriorando ao longo dos anos, ele pode diminuir, mas a gente espera que essa fluência verbal, que é o que a gente está chamando aqui, né, fluência verbal semântica, ela diminua com a idade. Cavalo, boi, girafa, leão, urso, pato, galinha, cobra, jumento, égua, periquito, papagaio, galinha. Então, como era o desempenho dos nossos idosos aqui do interior nesse teste, que se chama teste de fluência verbal semântica? A gente pede ao participante, né, se for uma pesquisa a gente não chama de paciente, e no caso dessa pesquisa, especialmente, a gente não trabalhou com nenhuma doença de base ou nenhuma patologia. Então, a gente recrutou, convidou para participar da nossa pesquisa idosos saudáveis. Então, idosos sem nenhuma doença neurológica de base, por exemplo. E a gente solicitava para esses idosos que eles falassem o maior número de animais que eles conseguissem evocar, se recordar, em 1 minuto. A gente avaliou o número de animais que essas pessoas se recordaram, evocaram durante esse teste. Então, a gente contava o que a gente chama de uma análise quantitativa do número de animais, mas a gente também estudou quais as estratégias cognitivas que esses idosos utilizavam para conseguir um bom desempenho no teste. Gato, cachorro, periquito, papagaio, galinha, ganso, leão, tigre, urso, jacaré, javali, leopardo, onça, urso. Então a gente observava, por exemplo, que muitos idosos agrupavam e começavam a falar animais domésticos, por exemplo, né? E depois que terminava essa estratégia, que eles já não conseguiam evocar mais nada dentro dos animais domésticos, eles passavam para um outro tipo de animais, por exemplo, animais de fazendas. Não só usar as categorias, mas ter a consciência do momento de trocar para outra categoria. A gente observou que quem fazia mais essas estratégias tinha um desempenho melhor, ou seja, conseguia falar o maior número de animais possíveis. Pelo que a gente percebeu, existe uma tendência no público idoso, principalmente, de se ter uma diminuição do aspecto cognitivo. Isso a gente consegue observar na literatura, em outros tipos de referências. E o que a gente queria ver justamente essa análise também associativa com a qualidade de vida deles e delas e essa influência na memória de trabalho. Como é que afetaria? Porque é uma memória altamente importante para as atividades de vida diária, para a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir fazer atividades no nosso dia a dia. O que a gente observou é uma influência da escolaridade, e isso é um grande desafio para as políticas públicas e educacionais, né, e também voltadas para a saúde, porque a gente viu que pacientes com baixa escolaridade, mesmo eles tendo aprendido mais palavras, como todos e todas nós, eles tinham mais dificuldade na hora de evocar essas palavras com essa pista categoria animais, por exemplo. Se comunicar, interagir com esse idoso é de extrema importância para a memória, para ele envelhecer com qualidade de vida. Então, hoje mais do que nunca, eu acho que é importante olhar para esse idoso e pensar no envelhecer com uma boa comunicação, porque isso influencia diretamente, os estudos são claros, com a qualidade de vida desse idoso, com a saúde mental desse idoso, com a independência no dia a dia e com a autonomia dele em fazer as suas atividades.